Meus queridos e amados irmãos, devocional para a lição de número 12, que tem como assunto o modelo de missões da igreja de Antioquia. O texto áureo diz: "E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado." Atos capítulo 13, versículo 2. Verdade prática diz: a ação do Espírito Santo é a garantia do sucesso de toda a obra missionária. A leitura diária de hoje está em Atos capítulo 13, verso 2 e verso 3. O jejum e a oração são necessários para o envio missionário. Diz o texto sagrado: servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Depois de jejuarem e orarem, impuseram sobre ele as mãos e os enviaram. O missionário na Índia e na Pérsia, Henry Martyn, disse uma certa vez: o Espírito de Cristo é o Espírito de missões. Quanto mais nos aproximarmos de Cristo, mais intensamente missionários devemos nos tornar. O cristão cheio do Espírito Santo é muito sensível ao que o Espírito Santo comunica durante a oração e o jejum. Aqui, a comunicação da parte do Espírito Santo provavelmente foi uma palavra profética. Paulo e Barnabé foram chamados à obra missionária e enviados pela igreja de Antioquia. Paulo e Barnabé foram chamados para pregar o evangelho e conduzir homens e mulheres à salvação em Cristo. As Escrituras, elas não indicam em lugar nenhum que esses missionários e que os missionários do Novo Testamento foram enviados aos campos para realizarem trabalhos sociais ou políticos, isto é, propagar o evangelho e fundar igrejas mediante o exercício de todos os tipos de atividades sociais ou políticas para o bem da população do Império Romano. O alvo dos missionários era conduzir pessoas a Cristo, livrá-las do poder de Satanás e levá-las a receber o Espírito Santo, como também organizá-las em igrejas. Esses novos cristãos, o Espírito Santo veio habitar e manifestar-se através do amor. Ele deu dons espirituais e transformou esses fiéis de tal maneira que suas vidas glorificavam ao seu Salvador. Os missionários do Evangelho de hoje devem ter a mesma atividade prioritária: ser ministros e testemunhas do Evangelho que levem outros a Cristo, livrando-os do domínio de Satanás, fazendo-os discípulos, motivando-os a receber o Espírito Santo e seus dons, ensinando-os a observar tudo quanto Cristo ordenou. Isto deve ser acompanhado de sinais e prodígios, cura de enfermos e libertação de oprimidos pelos demônios. Amados, esta tarefa suprema de pregar o Evangelho, no entanto, deve também incluir atos pessoais de amor, de misericórdia e de bondade para com os necessitados. Deste modo, todos que são chamados a dar testemunho do Evangelho servirão na causa divina, segundo o modelo de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando o versículo 3 diz que então, jejuando, orando, pondo sobre eles as mãos, os despediram. Esta palavra despediram começa o grande movimento missionário da igreja, como disse o Senhor no verso 8 do capítulo 1, até os confins da terra. Os princípios missionários vistos no capítulo 13
são um modelo para todas as igrejas que enviam missionários. É bom observarmos que a atividade missionária é originada pelo Espírito Santo, através de líderes espirituais que estão profundamente dedicados ao Senhor e ao seu reino, buscando com oração e jejum. A igreja ela deve estar atenta ao ministério e atividade proféticos do Espírito Santo, como também a sua orientação. Os missionários que são enviados devem fazê-lo segundo a chamada e a vontade específica do Espírito Santo, pois mediante a oração e jejum, a igreja buscando constantemente estar em harmonia com a vontade do Espírito Santo, confirma a chamada divina de determinadas pessoas à obra missionária. O propósito é que a igreja envie somente aqueles que forem da vontade do Espírito Santo. Quando pela imposição das mãos há o envio de missionários, a igreja está se responsabilizando, está se comprometendo a sustentar e assistir aos que saem à obra. A responsabilidade da igreja que envia missionários inclui demonstrar amor e cuidado para com eles de um modo digno, sustentá-los financeiramente, espiritualmente. Isto inclui também financeiramente as ofertas especiais de amor para necessidades específicas desses missionários. O missionário, irmãos, é uma projeção do propósito, interesse e missão da igreja que os envia. Essa igreja fica sendo, portanto, uma cooperadora da verdade, pois, de fato, o missionário é o representante da igreja. Aqueles que saem como missionários devem estar dispostos a expor a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor, cada dia, por meio da oração, por meio do jejum, a igreja busque os obreiros e que possamos, como igreja, enviar somente aqueles que são chamados, forem da vontade do Espírito Santo, para a obra missionária. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Em nome de Jesus. Amém.